do ar-condicionado. Teve um problema no ar-condicionado central da casa. Já está em andamento a resolução, mas nós passamos por esse pequeno problema, mas vamos dar início. Agradecemos a presença de todos. Essa atividade é a atividade de encerramento do ano letivo da Escola do Parlamento. Na verdade, ainda nós teremos essa semana mais uma atividade, no dia 15, sobre mulheres na política, né? Mas essa atividade a gente visa realizar uma capacitação, tanto para os servidores da Câmara, quanto os servidores de toda a administração pública, né? E também trazer o tema do planejamento estratégico nas organizações públicas para todas as pessoas que têm interesse no tema, né? E que também atuam no serviço público. Queria agradecer a presença do vereador Alessandro Maraca, que está aqui. Eu gostaria de convidá-lo para compor a mesa inicial de trabalho. Está presente também o vereador Fabiano Guimarães, que logo mais estará aqui com a gente para iniciar a atividade. E a Escola do Parlamento, ela tem esse objetivo, né, de qualificar o serviço público. Então, nesse intuito, a gente conversou com o professor Washington, que conhece muito nessa área de planejamento estratégico. Então, também gostaria de convidá-lo para compor a mesa. Nosso palestrante desta tarde, que trabalha muito em Ribeirão Preto, junto com as entidades e organizações da sociedade civil. Atua também nos conselhos municipais, né? Então é um conhecedor do setor público. Vou passar então a palavra ao vereador Alessandro Maraca, que teça breves comentários aqui sobre essa atividade. E, na sequência, o palestrante e o vereador Fabiano, assim que ele adentrar aqui ao nosso recinto. Vou pedir licença para falar sentado, viu, Edgar? Como nós estamos irmãos aqui. Pessoal, muito boa tarde a todos. Primeiro, parabenizar mais uma vez a Escola do Parlamento. A Escola do Parlamento vem cumprindo seu papel. Vereador Fabiano. A Escola do Parlamento vem cumprindo seu papel aqui nessa casa. Eu recebi uma prestação de contas da Escola do Parlamento. A gente viu que o ano de 2017 foi bastante produtivo, né? Nós sentimos isso quando conversamos com alguns dos servidores aqui dessa casa, pessoal do gabinete, muito feliz com as oportunidades que tiveram. Desde o início do ano, a Escola do Parlamento vem trazendo oportunidades ímpares, né? E encerra muito bem o ano com essa palestra do Washington. Então, Edgar, parabéns a você, ao Eli, a todos da Escola do Parlamento. Mais uma vez, agradecer o que vocês têm feito pela casa e dizer que o ano que vem pode se preparar, porque agora vocês tomaram um caminho que não tem volta, né? Um caminho muito bom do crescimento, da oportunidade para os nossos servidores, e assim que tem que ser. Nós precisamos de ter cada vez mais servidores qualificados, preparados para atender as pessoas e para ajudar o legislador no desempenho de suas funções. Parabenizar pela escolha do nome do Washington. Eu falando do Washington aqui, vai parecer até que na verdade eu tenha combinado alguma coisa, mas não combinei nada com ninguém. Quando eu ouvi o nome do Washington como palestrante nessa palestra, nessa oportunidade de aprendizado, eu fiquei muito empolgado. Eu disse que o Washington ele consegue trazer um pouco para a gente da teoria, mas traz uma coisa que poucos têm: a prática, a vivência na prática. Uma pessoa que consegue fazer, já tem resultados aqui em Ribeirão Preto expressivos em várias áreas. É um cara que eu aprendi a admirar já há muito tempo, que consegue conversar com vários setores e com o seu conhecimento, né, que é um conhecimento vasto, nunca fez e nunca foi
digamos assim, egoísta. Ele sempre transferiu, né? Ele sempre compartilhou esse conhecimento. Então, estou aqui hoje para aprender um pouquinho com o professor Washington, hoje não meu amigo, mas o professor Washington, e eu tenho certeza que todo mundo está aqui vai sair sabendo um pouquinho mais. Não só pelo conhecimento teórico do Washington, mas pela vivência prática que o Washington tem e um pouco de tudo isso que ele pode trazer para cá. E agora eu estou mais feliz ainda, né? Porque aí de repente chega e senta o Fabiano aqui do meu lado, outro vereador que também sempre foi adepto aos estudos, aos números, à transparência nesse legislativo e a trazer ferramentas para essa casa que possam ajudar a Câmara a ter um crescimento qualitativo muito grande. Então, muito obrigado, Edgar, mais uma vez pela possibilidade. Já passo para o Fabiano, já vou passar para o nosso vereador Fabiano Guimarães. Quero, em primeiro lugar, boa tarde, parabéns aí. Parabenizá-los pelo evento, a Escola do Parlamento. A Escola do Parlamento cada vez mais tem cumprido a sua missão, que é trazer para casa estudos que vão aperfeiçoar a capacidade dessa casa de cumprir a função de legislar, de fiscalizar, de assessorar e de julgar o Executivo, as contas do Executivo. Esse tema, planejamento estratégico, eu acho que é muito recente aqui na Casa de Leis. Eu acho que, pelo menos eu como cidadão, não me recordo de ouvir, de participar ou de acompanhar alguma espécie de planejamento estratégico da casa, nem implicitamente, nem muito menos explicitamente, né? Eu acho que nunca se teve, não foi compartilhado com a sociedade de forma aberta esse plano estratégico, que basicamente um plano estratégico é aonde queremos chegar e como vamos chegar e quais são os riscos que a gente pode encontrar pelo caminho, quais são os recursos que a gente tem à disposição e como a gente vai alocá-los da forma mais eficiente, né? Eu sou suspeito para falar de planejamento estratégico, quase um vício, né? Eu trabalhei com isso praticamente boa parte da minha carreira profissional na Fundação Dom Cabral. Eu fiquei 2 anos implantando em grandes empresas da região, o planejamento estratégico de 10 anos. Uma das grandes dificuldades do planejamento estratégico é executá-lo no dia a dia, né? Tem muitos casos de plano estratégico que são muito lindos, muito bonitos, né? Mas depois de uma vez concluídos, vão para a gaveta, né? A grande dificuldade nas empresas que eu sempre, inclusive eu foco no trabalho, quando eu estive na Dom Cabral, foi fazer com que houvesse um link muito, muito direto entre a gerência operacional executiva diária, um acompanhamento de gestão mensal com o plano estratégico, os objetivos. Então, um acompanhamento periódico para ver se a gente está alcançando e de que forma estamos desviando do nosso plano, né? Esse é o grande pulo do gato, né, eu diria assim. Na Escola Superior de Guerra também, acho que você conhece, né, Washington? É a Desguiano, meu colega, Desguiano. Fiz o curso de planejamento estratégico da Escola Superior de Guerra, sou o representante da Escola Superior de Guerra em Ribeirão Preto já há 2 anos. Inclusive, Washington, tem um coronel que está para assumir, tentando passar agora, o coronel do Exército, me visitou aqui semana passada. E o planejamento estratégico, sem ele, a gente não vai a lugar nenhum, praticamente, porque a gente dilui os nossos esforços, né? O grande poder de qualquer organização é a capacidade de focar, né? E o planejamento estratégico nos permite focar dentro de uma ciência, né? Então é isso que eu tenho para dizer, fico muito feliz. Planejamento estratégico podia ser uma reunião sobre isso a cada 3 meses, né? Estou à disposição para colaborar, parabéns, Edgar, Eli, pela mãos à obra nesse trabalho, parabéns aí pela oportunidade de estar participando desse empreendimento. Obrigado. Bom, gente, acho que eu que tenho que agradecer o apoio, né, que, na verdade, a partir desse momento, eu acho que, trazendo o tema, né, dentro da Câmara, eu acho que a oportunidade da gente começar a implantar esse tipo de atividade para que possa ter um planejamento e, através do planejamento, a gente possa executar de forma eficaz, né. Então, eu agradeço os vereadores, se quiserem
se sentarem aqui para acompanhar a palestra do nosso professor. E passo a palavra ao professor Washington, para que a gente possa aprender um pouco com você. Aproveito para agradecer o grande número de servidores aqui da casa que estão presentes. O nosso coordenador administrativo está aqui presente também, tá? Pessoal da imprensa, pessoal da TV Câmara. E aproveito também para informar que essa capacitação está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Ribeirão, pelos diversos canais, né, inclusive YouTube e o Facebook da TV Câmara, de forma ao vivo. Então, agradeço e passo para o professor Washington. Muito obrigado. Uma lâmpada ali que acho que está tirando a visão, né? Como é que tá para vocês aí? Dá para... Ah, legal. Não sei se agora para ele vai ter problema para ele. Uhum. Bom, pessoal, em primeiro lugar, boa tarde. Queria agradecer a Escola do Parlamento pelo convite e as palavras do Maraca, do Fabiano. O Fabiano, eu tenho acompanhado o trabalho e a luta dele desde que assumiu como vereador, exatamente na defesa dessa área, né? Da necessidade do planejamento, e do planejamento estratégico essencialmente, mas do planejar o que se executa. E tenho visto aí, aliás, essa é uma luta sempre em glória, mas que a gente tem conseguido avançar, né? E o Maraca, eu acho que dispensa mais comentários, é companheiro aí de lida e luta de um bom tempo, aí, inclusive com alguns objetivos comuns que a gente tem lutado aí há alguns anos. Na verdade, eu vim dividir com vocês um pouco do que a gente acumulou, teoricamente, nas nossas formações e na prática aí de 40 anos de caminhadinha na gestão pública e no terceiro setor, exatamente na tentativa de fazer alguma diferença, principalmente nessa questão do planejamento, né? Então, conforme as recomendações que eu recebi do pessoal da Escola do Parlamento, pela exiguidade de tempo e pela novidade na implantação da ideia na Câmara, né, eu procurei trazer alguns aspectos para a gente poder até discutir alguma coisa. Eu acredito que a experiência de vocês, de muitos aqui que têm algum tempinho de Câmara, ajuda bastante, outros que não têm tempo de Câmara, mas têm tempo de outras organizações, e que também ajuda a gente a discutir, para que vocês saiam daqui, pelo menos, com uma razoável ideia do que é e qual a importância do planejamento, e principalmente do planejamento de natureza estratégica, né? Eu coloquei inicialmente alguns aspectos que eu acho que são importantes contextualizar para a gente falar de planejamento estratégico, e principalmente de planejamento estratégico em organizações públicas, né? Há alguma diferença, não na questão essencial do planejamento estratégico, mas até do olhar, da função e dos objetivos. Há uma diferença entre o planejamento estratégico na iniciativa privada e o planejamento estratégico na organização pública, né? Então, a primeira coisa que eu coloquei ali é a questão do artigo 1º da Constituição: todo poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido. Isso é a essência quando a gente fala de qualquer coisa em relação à organização pública ou ação pública, né? E no planejamento estratégico, talvez essa é a primeira lente fundamental para você começar a pensar qual que é a organização pública, né? Você está numa organização pública onde o foco, o enfoque, a perspectiva e tudo mais é o interesse público. Por conta desse interesse público, o cidadão, o contribuinte, a ação pública, a qualidade dela, etc, etc, etc. Então, aí eu faço alguns apontamentos ali sobre essa questão. Então, o primeiro deles é cidadania acima do Estado, né? Essa é uma inversão histórica importante no olhar de organização pública.
houve um tempo em que o Estado estava acima do cidadão. O cidadão era mero e pequeno detalhe. Em alguns momentos, a gente ainda sente isso na ação pública mundo afora e no nosso país também, né? Porque essa é uma luta que ainda não está consolidada. Mas os avanços disso são grandes, e o nosso avanço depois de 88, numa Constituição cidadã, em que a gente está construindo, é um processo de 30 anos, que se completa o ano que vem, que a gente está construindo, mas que a ótica é essa: a cidadania no comando do Estado, e não o Estado tutelando a cidadania. Eu sou um extremo defensor de que o Estado não tem que tutelar a cidadania. É diferente do Estado cuidar do interesse público e tutelar a cidadania, a vontade, o livre-arbítrio do cidadão. São coisas absolutamente diferentes. O Estado democrático de direito, né, que nós só vivenciamos de verdade neste país de 517 anos, em 2 oportunidades, né, de 46 a 64 e de 88 para cá, né, onde o império é da lei, o império é do direito, e o objetivo é a justiça e a justiça social. Então, o Estado democrático de direito também é algo fundamental quando nós vamos falar de planejamento estratégico e de organização pública. E o direito, a diferença entre o direito público e o direito privado, né? No direito privado, interessa a vontade, o interesse, principalmente no nosso sistema capitalista, que é a opção que nós fizemos em 88. No direito privado, o interesse do proprietário, o interesse do capitalista é o que importa em primeiro lugar. Hoje se trabalha responsabilidade social, responsabilidade ambiental e uma série de outros vieses no direito privado e na ação em organização privada, mas, essencialmente, o objetivo é o lucro, né? No direito público, isso se inverte. E isso tem muito a ver com as 2 questões anteriores. Porque, exatamente por conta da primeira inversão e da segunda questão, quando eu falo direito público, quando eu falo direito privado, eu estou falando o quê? No direito privado, pode-se tudo que a lei não proíbe. Isso é um princípio de direito fundamental. E no direito público, ao inverso, e embora muitos agentes públicos ainda não se conscientizaram disso, só pode o que a lei permite. E a lei só permite se a cidadania permitir, né? E o viés que liga isto, o poder ou não poder, é a política. Infelizmente, hoje, bastante judiada, né? Por conta de N situações que não cabe aqui a gente discutir, mas que temos discutido aí permanentemente. Mas o importante é que a gente tenha clareza. Se você vai fazer um planejamento estratégico numa organização pública, é fundamental que você entenda que você terá que pensar naquilo que a lei permite e absolutamente ignorar aquilo que a lei não lhe deu o direito de fazer, né? A ideia de que o poder público pode tudo já caiu faz tempo. Infelizmente, na nossa cultura, ela ainda continua presente por aí. Então, acho que essas são as primeiras questões que eu acho importante a gente lembrar. Outros apontamentos. O poder público ele tem 2 partes distintas. Ele tem o governo, ele tem a administração pública. O governo é de natureza política. Eleito, com mandato certo, pela população, pelo eleitor, pelo cidadão, que é o dono do poder público e que elege seus representantes para, em nome dele, gerir, administrar, comandar o poder público, através dos eleitos e daqueles que eles nomeiam em comissão para sua equipe. Então, a primeira coisa que a gente precisa vencer para falar de planejamento de organização pública é essa ideia equivocada que a gente tem de que os agentes políticos no poder público são invasores. E, por outro lado, a gente tem outra ideia equivocada, que os funcionários de carreira são os donos do poder público. O funcionário de carreira é empregado. Está lá para ser comandado pelo governo, para exercer a sua atividade técnica, para a qual ele provou ter competência num concurso público de provas e títulos, certo? E para, sob comando do governo, produzir todas as ações e políticas públicas do interesse público, das pessoas, do contribuinte que paga a conta.
e que é o dono de verdade. Então, se nós temos políticos ruins, é um problema do eleitor. Se nós temos funcionários públicos ruins, é um problema do processo que o selecionou e do processo que o qualifica e do processo de controle social da qualidade do serviço que ele presta. Estabilidade é bom, necessária, mas desde que seja coladinha com competência. Não dá para usar estabilidade para defender funcionário incompetente, funcionário relapso, funcionário negligente e coisas do gênero. Isso vale para o poder público e vale para a iniciativa privada, né? Agora, é fundamental ter estabilidade para que o governo também não coloque uma canga, entre aspas, né, no funcionário de carreira, que é um técnico, né? Tanto que tem responsabilidade técnica pelo que faz. Enquanto do político não é cobrado isso. Porque a responsabilidade dele é 4 anos depois, lá no palanque, na rua. O funcionário tem estabilidade, o político tem estabilidade desde que trabalhe bem e vá lá falar com o seu eleitor no fim do seu mandato, para o eleitor decidir se vai ou não lhe dar mandato. Então, é importante também no planejamento estratégico a gente ter clareza nisso. Que o poder público tem essas duas partes e que nenhuma das duas deve ser demonizada. Nem devemos generalizar que todos os servidores públicos são ruins ou bons, e nem que todos os políticos são ruins ou bons. Tem bom e tem ruim em todos os lugares, e não seria diferente no poder público. Os 3 poderes, né, quer dizer, o poder, na verdade, ele é um só, mas ele é compartimentado exatamente por conta do objetivo de que ele não fique nas mãos de uma pessoa só, né? O poder absoluto é coisa do passado. Nós adotamos o sistema de 3 poderes, que é o legislativo, o executivo e o judiciário, né, dentro de um modelo aí que foi desenhado por Montesquieu há um tempo atrás, com seus freios, contrapesos e etc, 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 que é uma questão que por si só já dá aí um dia inteiro para a gente conversar. As 3 instâncias federativas, o Brasil escolheu, além do presidencialismo de coalizão, e além da República, nós escolhemos também o sistema federativo, e desde 88 com uma grande novidade, né? O reconhecimento do município como ente federativo, coisa que não existia até 88. Até 88 a federação era composta da União Federal dos Estados-membros e os municípios eram meros departamentos dos Estados-membros. Hoje o município goza de autonomia e de independência por meio da sua lei orgânica naquilo que a Constituição lhe dá. E mais do que isso, né? A Constituição prevê que as ações e políticas públicas elas são municipalizadas. Elas acontecem no município. O Estado e a União, regra geral, participam de forma tripartite do financiamento das políticas públicas, a não ser aquelas políticas públicas que a própria Constituição reserva com exclusividade para o governo estadual e para o governo federal. E aí é importante nós lembrarmos que, quando vamos falar de planejamento estratégico e vamos falar de organização pública, isso é um dado essencial. Quer dizer, tudo que eu pensar e planejar, eu tenho que ter clareza nisso, né? Na municipalização da ação. E com a necessidade de entender que municipalização não é prefeiturização. Municipalização é as coisas acontecerem no município. Prefeitura mais, ou poder público, até prefeitura, Câmara e Poder Judiciário, mais sociedade civil organizada, mais cidadão. Isso é municipalização, não é prefeiturização. Esses 2 conceitos não são sinônimos. A democracia direta, o sistema democrático no Estado democrático de direito, no nosso caso, a Constituição permite que ele aconteça de 3 formas, essencialmente em forma da democracia representativa, e a Câmara Municipal no município é a essência disso, né, como a Assembleia Legislativa e o Congresso Nacional com suas 2 casas também. A democracia participativa, que ainda há uma grande resistência do poder público em admiti-la, né, porque ela é também a essência da participação da sociedade civil no controle social, na participação popular e no protagonismo comunitário, e para um poder público que 100% burocrático, ainda com a cabeça amarrada lá nos anos 40, né, num Estado burocrático, no Estado de bem-estar social, no Estado com outra visão, né, sem a tecnologia, sem uma série de situações que demandava um outro olhar, ainda não consegue se libertar dessa ideia de que
o poder público precisa se expor ao controle social, à participação popular, ao protagonismo comunitário. Luta que eu tenho acompanhado hoje com esta gestão, com esta legislatura da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, e tenho visto de vários vereadores esse discurso. Eu espero que também esse discurso esteja representando na prática, não só na prática da gestão da Câmara, e a gente tem aí algumas iniciativas mostrando que esse é o caminho, como também cobrado como órgão fiscalizador do poder público que comece a se preocupar com isso também. E isso passa pelo planejamento estratégico, inquestionavelmente. Não só pelo planejamento estratégico, como pela discussão dele com a comunidade, né? As audiências públicas e todos os outros instrumentos, conferências, fórums, os debates em si, são fundamentais para um planejamento público em organização pública que tenha realmente legitimidade e expressividade. E os princípios da ação pública que estão no artigo 37 da Constituição, né? Que isso é uma mantra, que qualquer pessoa que atue no poder público e quem vai cuidar de planejamento estratégico tem que ter com clareza absoluta legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Sem isso, não existe ação pública, né? E a Constituição é muito clara nisto. Apenas ampliando um pouco esse olhar, antes da gente falar especificamente sobre planejamento estratégico, né? Nós temos 3 setores das atividades humanas. O primeiro setor, de natureza e fins públicos, está errado lá, desculpa. Não, está certo. Natureza e fins públicos lícitos. O segundo setor, que é natureza e fins privados lícitos. E o terceiro setor, que é de natureza privada e fins públicos lícitos. O primeiro setor é o próprio poder público. O segundo setor é o mercado. E o terceiro setor é a sociedade civil organizada. Nós precisamos lembrar por que eu coloquei o lícito ali na frente dos 3. Porque o Guilherme Afife Domingos tem batido bastante, tem cobrado bastante, que a gente não tem se apercebido de que o mundo contemporâneo, isso não é uma história só do Brasil, mas do mundo contemporâneo, tem visto se consolidar mais 2 outros setores, infelizmente de atividades ilícitas, mas de atividades humanas de natureza política, econômica, social, que as pessoas estão negligentemente ignorando. E eles têm, aos poucos, comandado toda a sociedade, e que é preciso discutir o assunto. Nós não podemos ignorar isso. O quarto setor, que é de natureza privada e fins públicos ilícitos, que é o quarto e o quinto setor têm essa mesma natureza. O quarto setor é a prática criminosa como estratégia de sobrevivência das pessoas, né? Desde as mais simples até as mais complexas. E o quinto setor é muito pior, porque é o crime organizado substituindo o Estado em muitos lugares e cuidando de questões de natureza social, econômica e substituindo literalmente o Estado, né? Em todas as suas nuances, que não cabe aqui a gente aprofundar. Na verdade, o que nos interessa no planejamento estratégico de organizações públicas é o primeiro setor, né? E aí com a clareza de que a sua natureza é pública e os seus fins são públicos também. Ué. Travou aqui? Acho que travou. Travou. O computador travou. Bom, mas vamos seguindo aqui, depois eu passo com vocês. Quando eu falo de organizações humanas, e aí serve para os 5 setores, né? É importante também que a gente entenda, quando a gente vai fazer planejamento estratégico, com clareza o que é uma organização humana. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter clareza é que uma organização humana é diferente de uma pessoa humana. Então, a gente precisa ter clareza de que a pessoa física é uma coisa e a pessoa jurídica, ou o grupo, o agrupamento humano, às vezes informal, é diferente em si, enquanto pessoa
ficta, né, pessoa entre aspas, das pessoas que o compõem. Ele não é a mera soma das pessoas que o compõem, ele é algo mais do que isso, né? Ele tem toda um olhar orgânico nesse sentido. Uma olhadinha para nós que travou. Ele tem toda uma questão orgânica própria dele mesmo. É um colegiado, a organização é sempre um colegiado, né, quer dizer, mais de um ser humano. Ela pode ser formal ou informal, não é, portanto, a questão de constituição jurídica que a define como organização, mas toda uma outra questão. E aí, para nós é importante, quando vamos fazer qualquer tipo de ação, o planejamento em especial, e o planejamento estratégico essencialmente, olhar para uma organização e ver essa alma orgânica que a organização tem, e talvez eu até ousaria dizer que a alma orgânica é exatamente o planejamento estratégico dela, né? Se consolida no planejamento estratégico dela. Então, o que é uma organização? Pessoas mais recursos que se juntam para, sobre a liderança, ou sobre a gestão, ou sobre a direção de alguém, produzir resultados de interesse comum, de interesse social, de interesse comum, de interesse econômico, né? E que traga satisfação para cada uma daquelas pessoas que integram aquela organização. Se você não entender isso, você não consegue fazer planejamento estratégico. Tranquilo. Você não consegue trabalhar com planejamento estratégico. Acho que fui para frente. É para trás. Então, pessoas, mais recursos, direcionados à ação e atuação em busca de fins e resultados comuns com qualidade. Isso é essencial quando a gente vai falar de atuar numa organização, quanto mais de fazer planejamento estratégico. Então, é importante que a gente tenha essa compreensão. A outra questão é que esses resultados e tudo que se produz coletivamente numa organização precisa ter como perspectiva a qualidade. E aí, qualidade que eu entendo e tenho trazido a partir do entendimento teórico, que é a soma de eficiência, eficácia e efetividade. Eficiência como fazer a coisa certa. Esse certa é entre parênteses, entre aspas, desculpa, mas para a gente poder compreender, né? Então, eficiência é fazer o que deve ser feito. E o que deve ser feito precisa ser discutido antes, mas aí é uma outra questão. A eficácia é fazer a coisa da forma certa, é fazer a coisa no método certo, é fazer a coisa no caminho certo. E a efetividade é a essência da existência de uma organização, que é promover ou levar resultados desejados, com legalidade e com ética, o que não é de qualquer jeito, né? Com sustentabilidade social e ambiental, com o menor custo-benefício e o maior impacto pró-social possível. Então, não adianta eu ter os resultados planejados, ponto. Se esses resultados não foram construídos com ética, com legalidade, se esses resultados não forem construídos a um custo-benefício razoável, com sustentabilidade social e ambiental, eles não são efetivos, ainda que sejam os resultados planejados. Então, quando eu vou planejar, é fundamental que eu tenha essa clareza. E se eu quero decidir chegar a um resultado nestas condições, uma efetividade nessas condições, o meu planejamento vai ter que pensar no passo a passo para construir isso desta forma. Porque se eu não pensar assim, eu posso até chegar nos resultados, mas não com efetividade. Então, essas são 3 questões também. Então, a gente fala muito em qualidade, 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 e a gente não para pensar no conceito de qualidade. Acho que qualidade é bonitinho, interessante ou que me convém. E não necessariamente. Washington, só fazer uma menção aqui. A vereadora Glaucia Berenice chegou aqui, ela tem uma outra agenda, mas ela fez questão de comparecer também nessa atividade. Eu vou aproveitar, então, a oportunidade que ela está aqui nesse período que ela está indo para outra atividade, mas vou pedir para ela, junto com o vereador Fabiano, já aproveitar e fazer a entrega
do certificado que nós vamos entregar para você aqui como palestrante, para que ela também faça um breve comentário aqui, junto com o vereador Fabiano, para fazer essa entrega. Vereadora, obrigado. É um prazer recebê-la. Desculpa essa interrupção, mas boa tarde a todos, a todas. Bom, o Washington é uma figurinha, né? Que bom ver você hoje aqui à tarde fazendo essa palestra, né? Acho que a Escola do Parlamento é um dos grandes avanços que a gente tem tido aqui na Câmara, e poder contar com sua contribuição, né? Já fez tanto, né? Pelo Conselho, pela Infância e Juventude, pelas áreas da identidades sociais, tem muito realmente para ensinar e para transmitir, né? Compartilhar seu conhecimento. Então, eu quero passar a sua mão. Eu que agradeço, né? A Cláudia também, como Maraca, é companheira de lida e de luta de velhos carnavais, é o Maraca. A Glaucia é de criança, adolescente e outras lutas sociais, mas a gente está sempre junto aí na luta, e eu agradeço a honra da sua presença e das suas palavras. Bom, então, é fundamental a gente não esquecer da questão da qualidade, dentro da qualidade dessa questão de efetividade, quando a gente vai falar de planejamento. Bom, e aí a gente chega nas funções clássicas da administração, escritas por File. Planejamento, organização, direção, ou gestão e liderança, operacionalização, cada um dá um nome, e o controle, né? E aí, desde muito, a administração amarra nisso. Hoje, esse conceito até já tem outros avanços, mas justiça seja feita, o nosso foco e enfoque tende a ser sempre na questão da gestão, da operacionalização, e a gente negligencia bastante a organização, e a negligência é quase assustadora quando a gente fala de planejamento e da função controle. A função controle, que é a função de avaliação, que é a função de registro e de acompanhamento, monitoramento das questões, ela é quase sempre negligenciada. A de organização, ela é sempre feita de improviso, aventureiramente. E a de planejamento, tadinha, essa é a irmã pobre e rejeitada dessas 4 funções da gestão e da administração. Hoje, num tempo em que os recursos eram à vontade, essa negligência passava batido. Hoje, como a gente vive num mundo onde os recursos são escassos, essas 2 funções passaram a ter uma importância que nunca tiveram no passado, né, e serem vistas dessa forma. Por isso, inclusive, talvez a gente está sentado hoje aqui falando de planejamento estratégico, porque não dá mais para desperdiçar recurso. Quem desperdiça recurso tende ao fracasso até antes de começar, às vezes. Quem planeja mal perde tempo, perde energia, perde recurso. Então, o planejamento é, por excelência, a função da administração. Quando se negligencia nele, o restante virá a reboque, sempre com muita dificuldade e às vezes, triste memória. Outros níveis dessa ação, das 4 ações, seja no planejamento, seja na organização, seja na gestão, seja no controle, são as dimensões estratégica, tática e operacional, né? Em regra, nós podemos dizer, para entender, cada um desses itens dá 1 mês, 2 meses, 1 ano de discussão. Como eu preciso resumir aqui, eu diria o seguinte: estratégia é olhar para o futuro, tática é olhar para os meios, e a operacionalização é fazer acontecer. Eu acho que é a melhor forma de sintetizar isso, né?
A organização humana, ela precisa ter essas 3 dimensões. Ela precisa acontecer, ela precisa ter meios para acontecer com qualidade, e alguém precisa estar pensando no futuro dessa organização. Porque senão ela está bem hoje e fecha amanhã. Aliás, essa é a história da maioria das organizações neste país. Exatamente por conta da negligência com o planejamento, por conta da negligência com a estratégia. Então, se você começa no improviso, na aventura e assim vai, a tendência é o fracasso muito rápido, né? Então, tanto o planejamento lá como a estratégia aqui são fundamentais. Não adianta você manter uma organização sem olhar para o futuro. E aí este é o nosso assunto de hoje, o planejamento estratégico, né? 2 palavrinhas que não caminham juntas só porque são bonitinhas. Tem uma razão de ser. Quando eu falo em organização, em estratégia, em planejamento, temos aí um conceito que a gente vai trabalhar muito daqui para frente agora na nossa conversa. Então, otimizar funcionamento, tomar decisões racionais e fundamentadas, gerir dados e informações, buscar resultados com qualidade, obter a satisfação dos proprietários, colaboradores, stakeholders e da sociedade em geral. E uma praxis, que é a teoria mais prática na vida concreta. Não adianta se tracafiar numa academia, delirar em teorias, sem ter o mínimo de conhecimento da realidade, da vida concreta, dos fatos. Isso vale para qualquer organização. Isso é essencial para a organização pública. E aí a gente pode voltar lá e dizer o seguinte, olha, na organização pública, quem são os proprietários? A população. Os colaboradores, todos os agentes públicos. Os stakeholders, todo mundo que, de alguma forma, além de população, e muitas vezes além de agente público, sofre consequências positivas ou negativas da ação da organização pública. Os vizinhos, os fornecedores, os envolvidos de alguma forma no processo, que tem algumas questões específicas, né? E a sociedade em geral, que é a própria população. Mas aí, quando eu falo em proprietário, talvez, principalmente na questão municipal, nós estamos falando na nossa comunidade, Ribeirão Preto. Quando eu falo de sociedade em geral, eu estou falando da sociedade no ponto de vista da raça humana, ou da humanidade, ou pelo menos da população estadual ou nacional, né? Que, de alguma forma, a gente impacta, né? Então, quando a gente está trabalhando com organização humana, e quando nós vamos falar de planejamento, e de planejamento estratégico, né, essas questões aí não podem ser perdidas de vista. E aí nós temos 2 questões que vão nos encaminhar para o planejamento estratégico e para a ação estratégica na organização como um todo. A questão da governança e a questão da gestão. Eu vou fazer de baixo para cima, porque a governança é a que nos interessa mais neste momento. Então, quando eu falo em gestão, eu estou falando na gestão operacional, na gestão tática, né? Mas na prática do dia a dia. Então, seja em nível de direção, supervisão, gerenciamento, coordenação, chefia, curadoria, encarregadoria, e tem N outros papéis que a gente atua na gestão. Quando eu falo em governança, eu estou falando num olhar mais estratégico da organização. Governar é mais do que gerir. Governar é não só dar as diretrizes para o já, mas ter a clareza de para onde caminha essa organização. E quando eu falo para onde caminha e onde quer chegar, eu estou falando de estratégia. E quando eu traço esse caminho, eu estou falando de planejamento. Então, a governança precisa muito ter o foco na questão estratégica. Infelizmente, em muitas organizações, a gente não tem isso. E aí o que a gente tem é conflito. Então, nós temos... E aí eu vou pegar as organizações menores e as organizações públicas também, né? Quando eu pego políticas públicas, eu tenho órgãos colegiados que não conseguem entender que a função deles não é executiva.
A função deles é estratégica. Um conselho numa política pública não substitui o secretário municipal da área. Uma comissão temática na Câmara não substitui o secretário municipal da área. Mas é da comissão temática na Câmara, é das conferências, é dos conselhos municipais, daquela política pública que nascem, que surgem, que discutem, que são construídos as diretrizes estratégicas, o planejamento estratégico para que aquela política pública aconteça e o secretário municipal a execute. E às vezes a gente tem a inversão disso, né? Nós temos o secretário governando e nós temos os conselhos gerenciando. E aí a coisa fica um caos completo, né? Principalmente porque às vezes o secretário ele governa segundo os interesses pessoais, corporativos ou de humor dele do dia, né? E aí não há organização que sobreviva. E aí a gente está vivenciando muitos problemas na organização pública, nos 3 níveis federativos e nos 3 poderes, por conta dessa confusão, né? Gente que deveria ter olhar estratégico tendo olhar operacional, gente que tem olhar operacional tendo olhar estratégico, e não que quem tem olhar operacional não deva ter olhar estratégico. Mas não dá para negligenciar o seu papel e a sua função e cuidar do papel do outro, né? Aí fica complicado. Então, essas são situações que a gente tem que ter clareza para falar de planejamento estratégico. Quando eu falo estratégia, eu estou falando do grego, né? A arte de comandar, de liderar uma tropa com inteligência, com ardil, com estratagema. Isso veio para a área da administração a posteriori, também para a área civil, no sentido exatamente de ter este olhar, sem o olhar bélico, obviamente, né, para o comando de uma organização que nada mais é do que um exército, em maior ou menor proporção, que tem pessoas, meios, precisa de ser liderado para chegar em algum lugar. E esse algum lugar precisa ser conhecido antes, não dá para sair, vamos andando e depois a gente decide para onde vai. E como se vai até este lugar que se pretende, precisa também ser pensado e planejado antes. E está aí o planejamento estratégico. Sentar e pensar antes de fazer. E dar direção para o fazer, que está na área operacional. E com o que fazer, que está na área tática. Quando eu falo em estratégia, eu estou falando na alma, na personalidade da organização. Por isso que eu falei lá atrás que a existência, a razão de existir da organização tem tudo a ver com o planejamento estratégico. Quando você planeja estrategicamente a organização, é a alma, a personalidade. Então, aí vamos trazer para o nosso dia a dia aqui. A Câmara Municipal é uma organização pública. E aqui dentro estão os vereadores, os funcionários, a população com seus interesses. E aqui é o lugar de se discutir e debater os interesses da população. E tudo o mais que se faz necessário. E quando eu vou lá fora, me dispo dos pré-conceitos e dos preconceitos, e olho, não o prédio em si, porque não é essa a questão, mas a essência que está dentro desta casca que é o prédio, e tudo que aqui acontece, será que eu tenho a clareza da alma, da personalidade, da identidade, do que é esta organização no contexto da nossa sociedade? Normalmente não, porque os preconceitos e os conceitos estereotipados, e até os conceitos, alguns provocados por N razões, nos impedem, às vezes, de ver isso. Do quão é importante, né? E aí, a gente não consegue sequer entender, quando a gente usa alguns jargões, né? Aqui é a casa da democracia, aqui é a casa do povo, aqui é a casa onde se discute a essência da cidade, né? E a gente não consegue ver isso. E, às vezes, isso não acontece. E aí o vereador Fabiano colocou isso muito claro aqui.
a história da Câmara Municipal e a história do poder público no Brasil, isso não é um aspecto da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, não é o do planejamento, muito menos do planejamento estratégico, né? Quando a gente vê, e esse talvez seja o grande diferencial desse mandato, dessa gestão, dessa legislatura, é exatamente isso. Quando é que se discutiu como funcionamos e aonde queremos chegar com a população? A Câmara. A Câmara tem históricas embates e discussões sobre assuntos relevantes, né? Alguns de triste memória, outros de boas memórias, mas assuntos do interesse da população, assuntos de interesse de uma área. Agora, discutir a Câmara. E quando se discutiu por vieses de interesses outros que não a essência, a personalidade, a alma desta instituição, desta organização, que é a Câmara Municipal. Então, quando eu vou falar de planejamento estratégico, a primeira discussão que eu preciso fazer com quem está envolvido no planejamento estratégico é isso. Qual é a alma? Qual é a personalidade dessa organização? Para que ela existe? E se ela existe e tem uma razão de ser, para onde ela caminha? Essa é uma pergunta essencial para começar a falar de planejamento estratégico. Razão existencial, pensar o futuro. É o que eu acabei de falar, né? Além de ter uma alma, uma personalidade, e a personalidade não é a personalidade do presidente da casa, dos 27 vereadores, do diretor administrativo, do conjunto de funcionários juntos. É algo maior que isso. E que vai além disso, inclusive. Né? E muitas vezes vai além disso fisicamente, inclusive. Né? Nós podemos traçar rumos estratégicos que nós não vamos executar e talvez nem vamos estar aqui para ver, mas é preciso que eles sejam traçados. Né? Então, outra coisa importante do planejamento estratégico é se despir da ideia de propriedade do que se produz. Né? E entender que o que está se produzindo é para a organização, é para a instituição, é para aquilo que ela compõe e representa, mais do que para nós mesmos. Ação política. Mostrar-se ao mercado, e aí mercado, entre aspas, nós vamos chamar de mercado social, que é o lugar onde a gestão pública e do terceiro setor estão, que não é o mercado econômico, embora hoje ele também seja relevante, mas existe o nicho social, o mercado social, o espaço social, aonde a Câmara é parte. E aonde outras organizações públicas são parte. Né? E aí o como agir, ação, atuação direta ou indireta, e voltar-se aos resultados desejados. A razão de ser da existência de uma organização que falamos há pouco atrás. E aí nós temos o nosso conhecido general chinês, né? Tem aí o livro dele, que hoje é todo mundo tem em casa, né? Alguns não abriram para ler, mas todo mundo tem em casa. Que há 3.000 anos atrás escreveu: todos os homens podem ver as táticas pelas quais eu conquisto, mas o que ninguém consegue ver é a estratégia a partir da qual grandes vitórias são obtidas. Então, isso nos mostra que estratégia é, antes de tudo, inteligência. Inteligência não no sentido de ser melhor que alguém, mas inteligência no sentido de cognição, de intelectualidade. E não intelectualidade no sentido também de saber erudito, né? Mas no sentido de ter o diferencial humano do pensar, do discutir, do debater, da diversidade, da pluralidade, do respeito às diferenças, do embate de ideias, do embate lógico, do embate fundamentado, para se construir algo que é mais do que as partes que lhe compõem. Então, o general Sun Tzu mostra isso.
há 3.000 anos atrás. Portanto, isso não é de ontem. Quando eu falo estratégia, eu também estou falando de planos, de direção, de diretriz, de objetivo, de caminho, de processos, de busca de resultados consistentes. Ou seja, eu estou falando de como ir e para onde ir e onde eu quero ir. Isso é a essência do planejamento e da estratégia. Onde eu estou, onde eu quero chegar e quais os passos que eu preciso dar para chegar lá. Isso é planejamento. E quando eu falo em planejamento estratégico, é fazer isso com uma visão de futuro maior. Quando eu falo de planejamento estratégico, eu não estou falando onde eu quero chegar hoje, onde eu quero chegar amanhã. Onde eu quero chegar a um prazo razoável, a um longo prazo. Menos que 5 anos não é longo prazo. Então, eu vou olhar para a minha organização onde eu quero que ela esteja, no mínimo, daqui a 5 anos. Normalmente, a gente, no poder público, trabalha com planos decenais. Com uma excepcionalidade, que é o PPA, que é com 4 anos. Mas em função do mandato de 4 anos dos gestores públicos. Né? Um PPA que amarra uma gestão na outra. Ele é feito no 2º ano da gestão e vale até o 1º da gestão seguinte, de forma que ele vai alinhavando e amarrando a organização para além da sua gestão operacional. O planejamento estratégico para além de quem está na organização. Né? Na organização pública, essa palavra ela é importante. Né? Todos nós estamos na organização pública, não somos. Né? E nem ela nos pertence. A política. Né? E aí a política na essência da palavra política. Não estamos falando de politicalha, não estamos falando de politicagem. Estamos falando de política. Né? A visão, o espírito coletivo, a missão e objetivos, a mudança, a competitividade, o desempenho. E aí, embora nós estamos falando de organizações públicas, e aí a palavra competitividade, ela fica relativizada, né? No mercado, ela é a essência do mercado, a competição. Para nós, essa competitividade, ela é muito menos em ser melhor do que o outro, mas em ser, competentemente ser. A competitividade nesse olhar, no olhar de desempenho, né? De fazer bem o que é preciso fazer. Então, a competitividade aqui no sentido relativo. No passado, a questão de estratégia ela tinha outra perspectiva, outro olhar. Né? Quando a gente falava de planejamento estratégico, de estratégia, a gente olhava para a questão orçamentária, a questão financeira, a questão de competição, a questão de atualização tecnológica. Né? Então a gente chamava de planejamento estratégico, os computadores estão velhos, vamos trocar, vamos fazer um orçamento mais razoável. Hoje, esse olhar de estratégia ele é muito mais amplo. Ele é o conjunto da organização, é o olhar da organização como um todo. Inclusive da organização pelo lado de dentro e da organização pelo lado de fora. Isso é uma coisa muito importante em planejamento estratégico hoje. Se a organização existe e funciona, ela impacta o meio externo. E se ela impacta o meio externo, eu também preciso, no planejamento estratégico, olhar isso. Eu não posso me tracafiar da porta para dentro e fazer o planejamento estratégico da Câmara ignorando absolutamente tudo que o funcionamento da Câmara impacta lá fora. E eu não estou falando do funcionamento, votações no plenário. Isso é uma outra questão, é uma questão da política. Eu estou falando do funcionamento da Câmara. Abrir as portas às 8 da manhã e fechar às 10 horas da noite quando tem sessão. O simples fato de abrir e fechar cria impactos na sociedade. Inclusive impactos de custo. Né? Afinal de contas, todos os salários pagos aqui dentro e todas as despesas realizadas aqui dentro impactam lá fora. Nos impostos e tudo mais. Certo? E aí, existe uma outra palavra agregada
na organização e na gestão das organizações e no planejamento ela é também essencial, que é a questão da sustentabilidade. A gente usa muito essa palavra e nem sempre a gente tem a clareza e a dimensão do que ela significa. Quando eu falo que estratégia é olhar para o futuro, quando eu falo em sustentabilidade, é garantir o futuro de quem vai estar lá e que não está aqui na hora do planejamento. Então, a estratégia é olhar para o futuro. A sustentabilidade é representar o futuro hoje. Então, tudo que eu planejo e realizo numa organização, além de ser bom para a organização hoje e amanhã, precisa ser bom e não invadir os direitos de quem virá depois de nós, das gerações futuras. Um olhar que não existia nesse olhar passado. Eu preciso produzir e ter lucro. Era a ideia passada. Se eu criei toda uma situação de saúde para a população em volta da fábrica ou em volta do órgão público, se eu poluí o rio, se eu, enfim, fiz uma série de situações que vai comprometer os direitos das gerações futuras, não é problema meu. Eles que se virem no futuro. Né? Hoje a gente tem muito a questão da água, por exemplo, né? E do desperdício da água. E aí falar, mas a organização pública não é bem assim, isso é mais lá na fábrica. Não. O ar-condicionado que funciona aqui joga CFC no ar. A água que se desperdiça, ou se consome, ou se polui aqui, e como é que a Câmara elimina todos os seus resíduos líquidos, sólidos e etc., se ela recicla ou não recicla o seu resíduo sólido, isso tudo impacta lá fora. E impacta no futuro. E tem N outras coisas. Nós estamos falando do mais elementar. Se ela joga fora todos os móveis, isso a gente vê em organizações públicas aos montes, né? Móveis empilhados, poluindo, e situações mais, porque não se recicla, não se reutiliza, não se recupera, todos os R's, né? Também está no planejamento estratégico. E, aliás, hoje, uma das coisas mais discutidas em planejamento estratégico é responsabilidade e sustentabilidade social e ambiental. Traçar os caminhos para chegar a 100% de responsabilidade social e ambiental com sustentabilidade. É uma das questões mais discutidas em planejamento estratégico de organizações e principalmente de organizações públicas. Né? Desperdício de energia é uma questão muito discutida nas organizações públicas hoje. Além do custo, né? O governo, nas suas 3 instâncias federativas e nos seus 3 poderes, é um dos maiores consumidores de energia, de combustível, é um dos maiores consumidores e um dos maiores financiadores lá fora de ações nem sempre sustentáveis. Né? Existe um trabalho do Mitzenberg de 1987 em que ele chama de 5 P's, os 5 P's da estratégia. Né? Ele chama de 5-3 porque é em inglês, Plan, Pattern, Position, Perspective e Play. Né? Que aí no português é plano, padrão, posição, perspectiva e artimanha. Né? O jogo, play, o jogo. Né? A artimanha, a estratégia, o estratagema, o diferencial que nos faz, na competitividade, entre aspas, ser a melhor Câmara do país, ser a Câmara mais bem planejada do país, etc, etc, etc. Então, regras para ganhar o jogo, comportamento e caminhar consistentemente, lugar organizacional, integrar o externo com o externo e vice-versa, que falei agora mesmo, o olhar, o modo de ver integrado, unificado, o espírito coletivo, a manobra, o modo de agir pré-determinado, né? E aí, quando a gente fala de manobra, a gente tende a ver manobra no sentido ruim da palavra, né? No sentido de... E aí é o play, né? No jogo a gente tem o aspecto cultural de roubar,
de usar estratagemas e artifícios ilícitos para ganhar o jogo, mas quando a gente está falando de estratégia, de planejamento estratégico, a gente está falando de fazer isso licitamente e não ilicitamente. Não é o vale tudo. Né? Também, quando eu falo de estratégia, é construir um espírito, um pensamento coletivo, institucional, sem ignorar as diferenças, qualidades e dificuldades. Né? Não dá para se enganar e construir um planejamento estratégico dizendo nós somos bons, nós só vamos provar que somos. Ter clareza que a gente é bom. Agora, presunção de que nós somos melhores que todo mundo, não precisamos nem planejar estrategicamente, porque a gente é bom. Já é o primeiro caminho para ser ruim. Né? Você é bom desde que planeje estrategicamente e execute estrategicamente. Senão você é bom, mas essa competência para nada serve. É o planejamento estratégico que vai colocar essa competência, esse diferencial, essa inteligência a serviço de algo. E esse algo é a alma, é a personalidade que a gente falou lá atrás. Habilidade, inteligência, planejamento e tendências, leituras de cenários. Esse é talvez o maior desafio do planejamento estratégico. Quando eu falo de planejamento operacional, é fácil entre aspas. É o hoje, é o já, é o que eu tenho, é o que eu estou sabendo, é o que está acontecendo, eu ligo a televisão, eu vejo no jornal, eu pesquiso. Quando eu vou fazer planejamento estratégico, eu estou olhando o futuro a Deus pertence. Então eu preciso ter a inteligência de separar a bola de cristal da minha capacidade de perceber as possibilidades futuras. Esse é talvez o mais difícil exercício no planejamento estratégico. Eu não tenho nem que ter bola de cristal e já imaginar como será o futuro, e eu não tenho também que dizer assim, o futuro a Deus pertence, não me interessa, e não fazer planejamento estratégico. E deixar que o futuro me atropele e me leve como se fosse uma enchente, como se fosse um tsunami. Mas eu sou capaz de, com a experiência do passado, com a vivência do presente, olhar para o futuro e conseguir perceber qual é a tendência, qual é o rumo, qual é o caminho que esse futuro está tomando. E aí construir cenários, possibilidades. Mais que uma, e construir respostas estratégicas no caminhar para onde eu quero chegar para cada um destes cenários. De forma que quando o pessoal operacional for executar o meu planejamento estratégico, ele tem direcionamentos para qualquer possível cenário que aconteça. É óbvio que eu não vou conseguir dar a resposta para todos os cenários possíveis. Mas se eu trabalho com a tendência, eu vou, destes todos os cenários possíveis, buscar alguns que são quase que verdadeiros. Né? E quando eu consigo trabalhar e me aperfeiçoar em planejamento estratégico, a gente faz isso com muita tranquilidade. Porque você começa a desenvolver a capacidade de perceber as tendências. Né? É o jogo de xadrez. Você vai trabalhar com as possibilidades do seu adversário e construir a sua jogada. Isso é planejamento estratégico. Xadrez é estratégia pura. Certo? Talvez um dos jogos mais interessantes para se treinar estratégia é o xadrez. Porque não basta você saber jogar. Você precisa aprender a imaginar qual é a estratégia que o outro está usando para construir a sua estratégia. E adaptar essa estratégia ao longo do jogo de acordo com as mudanças de estratégia que ele vai fazendo. Isso é planejamento estratégico. Né? Antecipar-se-á. Agora, sem confundir isso com bola de cristal. O diferencial... Então, do mesmo jeito que eu disse que vocês não devem partir do princípio de que nós somos
gostosões e não precisamos de mais ninguém, isso não é legal numa organização. É preciso que você olhe para a sua organização também, sem essa presunção e sem também a síndrome de vira-lata, e entender o que você tem de diferencial, o que você tem de importante naquele grupo de pessoas, naquelas possibilidades de recursos, naquele meio onde você atua. Qual é a sua capacidade que você pode empenhar nesse olhar futuro? Isso é planejamento estratégico. Então, vocês vão olhar para dentro da Câmara e ver quantos diferenciais positivos vocês têm aqui. E olha os avanços que está tendo. E olha que não está sendo fácil avançar, hein, gente. Com a situação política que está, não está sendo fácil avançar. E eu tenho acompanhado o avanço daqui. Da escola do parlamento, da televisão, das discussões nas comissões, das discussões no plenário. A política está aí, alguns vieses não muito agradáveis da política está aí também. A gente não pode ignorar isso, e são dificuldades que também você vai precisar ver. Depois das qualidades e diferenciais, você também precisa ver as dificuldades, né? Mas tem avanços, e às vezes a gente não percebe o avanço porque não para pensar. E no espaço para avançar. E aí tem uma situação muito interessante que é preciso ter clareza quando a gente planeja estrategicamente. Você tem o que você tem e o passado que você tem como herança. Você tem o ideal, que é onde você sonha chegar. E você tem o possível. E este possível só se consegue perceber com a clareza da sua capacidade, das suas condições. Porque é ela que te dá o possível. E se você não tem essa clareza, esse possível fica muito curto. E muito distante do ideal e muito próximo do real. E quando a gente fala que executar planejamento estratégico, que é o que vem depois de fazer o planejamento estratégico, precisa de uma dose de coragem e ousadia. E essa dose de coragem e ousadia precisa estar primeiro no planejar, porque o executor vai executar o que foi planejado. Então, se você não tiver uma dose de coragem e ousadia na hora de planejar, agora, essa dose de coragem e ousadia, ela não pode ser irresponsável. E para que ela seja responsável, é preciso que você tenha clareza nessa potencialidade. E essa potencialidade, ela precisa ser construída com lógica e com fundamento. E se você não conseguir olhar para esse futuro com esses aspectos que a gente está falando, você não consegue ter isso com essa clareza. E aí você vai reduzir essa potencialidade a ponto até de chegar e dizer assim, olha, é melhor fechar a organização porque ela não vai chegar nunca onde a gente gostaria. A utopia é importante, o ideal é sempre utópico, mas a potencialidade pode chegar próximo. E o ideal continua sendo o objetivo. Quanto você vai chegar perto desse ideal é que é o importante. Quanto você vai chegar perto desse ideal? O quanto for competente e de qualidade o planejamento estratégico que você desenhar. É ele que vai te levar mais próximo ou mais longe desse ideal. O ideal é quase delírio, mas é um delírio necessário. É um delírio responsável, não pode ser um delírio de saúde mental, delirante mesmo, né? Ilusório, é um delírio de... Nós somos capazes de chegar lá. Mas talvez se nós somos capazes de chegar lá em 50 anos e eu estou fazendo um planejamento estratégico de 10. Então, eu acredito que em 50 anos eu chego lá, mas eu não vou chegar em 50 anos se eu não fizer os primeiros 10, os segundos 10, o terceiro 10, o quarto 10 e o quinto 10. E neste momento eu estou planejando os primeiros 10. Então eu preciso saber onde eu quero chegar a 50 anos e quanto desses 50 anos precisa ser feito nos primeiros 10. E dentro dos 10, quantos no primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º. Isso é o olhar de planejamento estratégico, que a gente normalmente não tem. A gente, no máximo, até amanhã, até o fim do ano. No poder público, a gente tende muito a trabalhar com um ano, né? Com exercício financeiro. Fala em orçamento, fala isso e executa. Fala, executa. O PPA, a gente aprova, guarda na gaveta e normalmente não lê. Só lê na hora de renovar 4 anos depois.
As formas de prever, definir e orientar caminhos, vencer desafios naturais do caminhar, ofensivas e defensivas, configurar a organização, o ecossistema, contexto, meio envolvente. Tudo isso está envolvido nesse processo, nesse exercício que eu estou dizendo para vocês. Né? É preciso ter um ambiente minimamente adequado para se fazer planejamento estratégico. Você não faz planejamento estratégico trabalhando, batendo máquina, batendo carimbo, conversando, atendendo o celular e fazendo planejamento estratégico. Não, planejamento estratégico é imersão. Você precisa estar em um lugar e um grupo de pessoas precisa estar num lugar por algum tempo, por menor que ele seja, pensando estrategicamente a organização. E focado nisso. Senão, não funciona. Pensar o caminho estratégico institucional a seguir e o destino institucional estratégico a buscar. Já falei isso. Né? Falei em planejamento estratégico. Eu preciso entender o hoje. Eu preciso saber onde eu quero chegar e qual a potencialidade que eu tenho para chegar o mais próximo disso e como eu vou caminhar até lá. No mínimo, eu tenho que no prazo que eu estipulei para o planejamento estratégico, definir essa caminhada com clareza e até fazer alguns apontamentos para o planejamento estratégico futuro de outras caminhadas que eu deixei para serem discutidas depois daquele prazo. É o que eu acabei de falar. Se eu tenho um ideal de 50 anos, eu tenho que planejar os 10 anos muito bem planejado e posso deixar alguns apontamentos para quem vai discutir o planejamento dos 40 anos seguintes. Até porque, quanto mais distante eu vou, analisar tendências é mais complicado, é mais complexo. Né? 10 anos é bastante razoável, por isso que a gente sempre trabalha com decenal, né? Com o plano de planejamento estratégico decenal, regra geral. Então, análise de cenários, avaliação de diferenciais de dificuldades, constatação de tendências, pensar, olhar e apontar direção para o longo prazo, no mínimo 5 anos, já falei. Definir os objetivos, metas, impactos estratégicos, que são os resultados, indicadores e o processo de diretriz para a implementação e se chegar a eles. Aqui eu quero chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, que eu não estou falando só em olhar para o positivo, para a vantagem, mas olhar também para a desvantagem, a dificuldade. Toda organização tem diferenciais para melhor e tem dificuldades que precisa vencer também. E o planejamento estratégico exige os dois olhares. O olhar para o que a gente tem de bom e o olhar para o que a gente tem de inadequado, de dificuldade, etc, etc, etc. A outra palavra que eu quero chamar a atenção aqui é indicadores. Essa é a palavra do momento. Hoje, se você vai fazer um projeto, vai fazer um planejamento para qualquer lugar, a primeira coisa que a pessoa pede é: não esqueça de colocar os indicadores. E aí a gente fica dando cabeçada. O que é isso, meu Deus do céu? Indicador nada mais é do que a medida pela qual aquilo que você está planejando deve ser avaliado lá na função controle. É a régua. Então, vou dar um exemplo. Olha, nós fizemos um planejamento estratégico da Câmara para 10 anos. Queremos chegar em tal lugar, papapá. Tá, e aí nós vamos fazer a caminhada e todos os aspectos onde eu quero chegar, porque não é um só. Para cada aspecto daquele, que são metas, que são objetivos, que são impactos a produzir, eu preciso definir um indicador que vai medir se eu cheguei onde eu queria. Então, por exemplo, olha, eu queria que a meta fosse... Vou falar uma coisa idiota só para vocês entenderem. Que fosse os 27 vereadores presentes 100% em todas as sessões. Não ter falta de vereador nas sessões. Qual é o meu indicador para medir isso? Frequência. Certo? Esse é o meu indicador. Aí lá na meta eu vou dizer qual é a frequência que eu entendo que é a ideal. Ou a potencialmente possível. Posso trabalhar com 100%, 90%, 80%, 75%, 85%. Certo? Eu posso pôr 100%? Pô, é utopia? Eu acredito que sim. Mas eu posso pôr 90%. Né? Vamos dizer que hoje, se for igual à escola,
O vereador precisa aparecer no mínimo em 75% das sessões, senão ele vai ser reprovado. Mas o ideal seria que ele viesse em 90%. Estou chutando, falando asneiras aqui, apenas para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Certo? E é isso que nós vamos buscar. Em 10 anos, uma presença média de 90% dos vereadores nas sessões. Ou de queda da falta, da licença, enfim, todas as questões que vocês trataram estrategicamente no planejamento. Para cada objetivo, meta, para cada objetivo precisa ter uma meta, né? O objetivo é onde eu quero chegar qualitativamente, mensurável e qualitativo. A meta é onde eu quero chegar, mensurável e quantitativamente. E o indicador é como eu quero ser medido se eu conquistei ou não esse resultado. Qual é a medida? E não é a medida quanto. O quanto é meta. Então, 90% é meta. Certo? Construir uma possibilidade de que os vereadores compareçam majoritariamente à sessão da Câmara é objetivo. Indicador, frequência do vereador nas sessões. É a medida. Tá certo? Então, essas duas palavras são muito importantes quando eu falo de planejamento. Porque é o indicador, na hora que eu for avaliar, então eu vou avaliar anualmente, tá? Bom, gente, o indicador é frequência. Nós partimos da frequência que os vereadores hoje vêm em 60% das sessões. Avançamos quanto? A partir do indicador frequência, avançamos. Olha, no primeiro ano a gente já conseguiu subir para 65%. No segundo, então nós estamos caminhando para os 90%? Estamos. Né? A meta que eu estabeleci lá no planejamento estratégico era 65% no primeiro ano, ou era 70%, ou era 62%. E assim você começa a acompanhar se você está caminhando para o que você quer ter construído em 10 anos. Isso é planejamento estratégico. Eu dizer onde eu quero chegar e traçar todo o caminho para chegar lá, a partir de onde eu estou. Então, eu preciso conhecer onde eu estou, eu preciso conhecer onde eu quero chegar, onde eu tenho capacidade de chegar e como é que eu vou caminhar até lá. Isso é planejamento estratégico. Ele não vai chegar a detalhes, certo? Eu vou fazer o panfletinho, isso é no planejamento operacional. Eu vou pôr uma estrelinha cada vez que o vereador vem, para separar o vereador que falta do vereador que vem. Isso é planejamento operacional. Mas eu tenho que estar diretriz lá no planejamento estratégico de que o importante é o vereador não faltar à sessão. Tudo isso que eu estou dando de exemplo é exemplo bobagem. Bom, então o planejamento estratégico, em suma, está aí, de tudo isso que a gente falou até agora. Conhecer a instituição, sua missão, seus valores, suas crenças, políticas e outras características estratégicas. Isso é a alma de que nós falamos lá atrás, é a personalidade. Qual é a missão da Câmara? Vocês já pararam para discutir? Quais são os valores que a Câmara, enquanto instituição, batalha? E aí, ao todo mundo precisa ter isso claro. E é lá no planejamento estratégico que você define isso. Quais são as crenças da Câmara? Não são crenças religiosas, obviamente, mas as crenças. Em que crer que é capaz, crer que... E todas as questões outras estratégicas, princípios e etc, etc. Análise ambiental, cenários, tendências e possibilidades. No ambiente externo e no ambiente interno. Aqui está externo e externo, me desculpe, mas o de cima é interno. Né? Então você vai, por um lado, olhar oportunidades e ameaças, e por outro, forças e fraquezas. Desculpa, o de baixo é interno. Então você vai olhar lá para fora, e pelo todo lá fora, e o fora aqui no caso é fora longe, são 5.000 câmaras do país, são as 27 assembleias legislativas e é o Congresso Nacional, que é o ambiente da Câmara Municipal, o poder legislativo no país. Né? Quais são as oportunidades que a Câmara tem nesse contexto e quais são as ameaças que ela sofre nesse contexto e no contexto também do Poder Executivo, do Poder... vocês têm uma questão aqui, cada 4 anos muda todo mundo, muda parte, o prefeito muda, isso tudo impacta aqui dentro. Isso tudo tem que ser pensado no planejamento estratégico. Né? E internamente, as forças, quais são os diferenciais que vocês têm? E quais são as fraquezas que vocês têm?
Né? Onde é que o bicho pega e que precisa trabalhar nesses 10 anos para melhorar aqui dentro? Formação de pessoal, qualificação, capacitação, educação continuada permanente, etc, etc. E onde se quer chegar, né? O destino. E como se quer chegar lá? Qual é a caminhada, qual é a estratégia? De onde partir, aonde estamos, qual a estratégia para onde vamos, onde queremos chegar. Basicamente, isso amarra a ideia de planejamento estratégico. O caminhar e tudo isso é expresso, o planejamento é expresso no plano estratégico. Depois que você pensou, discutiu, construiu, intelectualmente, você precisa formalizar isso. E você formaliza isso no plano estratégico, né? Onde você vai escrever o como caminhar, como implantar os processos, a metodologia, os meios, o passo a passo, os resultados parciais que você busca para chegar no resultado final que você quer, de onde vem o financiamento, porque do céu não cai, né? As fontes de financiamento, a sustentabilidade disso, a responsabilidade social e ambiental, e o envolvimento dos stakeholders. Stakeholders, repito, é aquela pessoa que é atingida pela ação da instituição sem fazer parte diretamente dela, ou ter interesse direto. É o vizinho, é o fornecedor, é a pessoa que está envolvida com a instituição, mas que não atua nessa instituição no sentido de dar para ela o caminho estratégico. Mas ela precisa ser levada em conta quando se faz o caminhar estratégico, seja no planejamento, seja na organização, na direção ou no controle. E aí, para a gente ir finalizando, os 5 vilões do planejamento estratégico. Esses vocês conhecem bem. Desvincular o plano estratégico do orçamento. Em outras palavras, delirar irresponsavelmente. Não adianta querer chegar aonde você não tem recurso para ir. Eu disse que a gente precisa ousar e ter coragem, mas não precisa delirar. Certo? Então, não dá para pensar estrategicamente sem ter clareza dos recursos que dispõe, ou poderá dispor nesses 10 anos. Pensar que todos compraram o plano. Olha, eu fiz, está feito, publicou no Diário Oficial, pregou ali na entrada da Câmara, todo mundo leu, todo mundo concordou e todo mundo sabe. Se você não trabalhar com quem está envolvido na execução desse plano, ele vai morrer na gaveta ou pendurado lá até apodrecer e cair. E nada vai acontecer. Se você estiver vivo daqui 10 anos, vai ficar bastante frustrado. Falar, nossa, fiquei tanto tempo discutindo planejamento estratégico à toa. Desatrelar a recompensa dos resultados. Né? Ou você dá a recompensa antes e o resultado depois, ou vice-versa. A recompensa precisa caminhar conforme o mérito de quem faz a execução do planejamento acontecer. Né? As pessoas estão numa organização porque têm algum interesse. E é preciso ter clareza nesses interesses e dar resposta a esse interesse. Não é vergonha e nem as pessoas não devem estar numa organização simplesmente porque estão ou porque são boazinhas. Todo mundo tem um interesse. Ah, mas o meu interesse é filantrópico. É um interesse. Você quer estar bem com o seu espírito, você quer estar bem em se sentir-se bom, em sentir-se útil. É um interesse. E é preciso levar em conta esses interesses e dar como recompensa o atendimento a esses interesses. Se você pensar no interesse só de alguns e não de outros, você tem o que acontece muito na organização. Gente desestimulada e remando contra. Então, em vez de você andar para frente, você ou fica parado ou anda para trás. Né? Não explicar e detalhar o plano. Olha, a gente quer chegar em tal lugar. Ponto. A caminhada é a estratégia. Como é que nós vamos sair daqui e chegar lá em 10 anos? Ano a ano, passo a passo. Isso é a essência do planejamento estratégico. O planejar eu quero chegar em tal lugar. O estratégico é como eu vou chegar em tal lugar. Né? E aí a caminhada é metodologia, que é menos que estratégia. Mas o passo a passo é a estratégia que vai definir. A metodologia vai detalhar a estratégia. Não dar tempo ao longo prazo. Eu planejo para 10 anos e quero que aconteça em 2. Ou então,
no segundo ano falar, isso não vai dar certo, esquece, guarda lá na gaveta e vamos deixar rolar. Isso também é um vilão do planejamento estratégico. Se eu pensei em 10 anos, eu vou pensar em 10 anos, vou fazer em 10 anos e vou cumprir passo a passo. Se de repente eu começo a andar devagar demais, eu preciso rever meu planejamento. Se eu começo a andar depressa demais, eu preciso rever meu planejamento. Eu equivoquei em alguma coisa no caminhar. Mas simplesmente frustrar no segundo ano, porque eu tenho a expectativa do 10º, não vai chegar a lugar nenhum. Eu quero ter um carro, eu tenho condição de comprar ele em 10, mas se eu não comprei em 2, eu vou tentar suicídio porque eu não comprei meu carro? Não dá. Se eu planejei em 10, eu só devo frustrar se em 10 eu não comprar o carro. Aí realmente alguma coisa estava muito errado. Ou eu planejei mal, ou eu fui incompetente, ou eu desviei a finalidade no caminho também, né? Eu posso ter feito isso também. As 3 tensões institucionais e que têm reflexos no planejamento estratégico. Crescer ou ter resultado. Na empresa, isso é complicado. Eu quero ter lucro ou eu quero ter uma empresa maior? Não dá para ter as duas coisas, o recurso é um só. Ou você investe e deixa para o lucro vir depois, ou você pega o lucro e não investe. Não dá para ter as duas coisas. E a gente tenta fazer as duas coisas e mete o pé pelas mãos. Curto prazo e longo prazo, acabei de falar. Eu planejo em longo prazo, quero executar em curto prazo. Não funciona. O todo ou as partes. No planejamento estratégico, você precisa olhar o todo e as partes. Se você optar por um ou por outro, um vai ficar capenga. Então, essas são 3 tensões que estão sempre presentes e que o planejador estratégico precisa levar em conta. É o que eu falei. Você está olhando o todo, que é o objetivo da instituição, mas não esqueça do interesse de cada parte. Né? E isso é uma tensão, e nós estamos aí aqui no poder público, a gente tem isso muito, né? Eu deixo dinheiro no orçamento para investir na ampliação da Câmara e na manutenção da Câmara para o ar-condicionado não ficar quebrado, e tem um salário razoável, deixa quebrar tudo, o importante é que eu ganhe o dobro do que eu estou ganhando hoje. Isso está na estratégia. Hoje a gente ganha razoável, investe o necessário e equilibra o orçamento, ou você pula para um lado ou você pula para o outro. Ou você pensa no interesse da parte, ou você pensa no interesse do todo, ou você faz uma comunhão entre o todo e as partes. E é para isso que uma organização existe. Para executar uma atividade fim, mas para também dar a recompensa, a satisfação para quem está caminhando para levá-la a esse objetivo. Não existe organização sem pessoas. Você pode pôr quantos robôs você quiser, quantas máquinas você quiser, que a função de planejar estrategicamente é humana. Não tem computador que vai fazer. O planejamento operacional o computador até faz, desde que você ponha dentro dele o planejamento estratégico. Ele até constrói o planejamento operacional. O estratégico não. Porque a base, a essência do estratégico é a sensibilidade, é a inteligência, é a cognição humana. E isso não tem máquina que faz. Tanto que você pode acabar na empresa o chão de fábrica. Pô, tudo mecânico, mas o conselho administrativo da instituição, você não vai ter jeito de pôr os computadores para fazer. Pelo menos o conselho que funciona, né? E apenas 10% das empresas ou das organizações, né, executam sua estratégia. Isso acontece por quê? Então tem algumas pesquisas que mostram isso, né? As barreiras à execução de uma estratégia. A barreira da visão. Apenas 5% das pessoas, ou da força de trabalho, entendem a estratégia. Tem alguns até que sorriem para falar que entendeu. Né? A equipe que fez o planejamento estratégico da Câmara senta com todos os funcionários no final de ano e diz, olha, a gente quer chegar, todo mundo sorri, sai feliz, lindo documento, dá uma cópia. Não entendi nada. Barreira humana, apenas 25% dos gestores recebem incentivos vinculados à estratégia. Da estratégia? Quem vai executar a estratégia precisa receber estímulo e motivação para executar. Senão ele tende a executar o que ele acha que é bom e não o que foi escrito.
né? Então ele precisa ser meritoriamente recompensado por executar o que foi pensado e não o que ele acha que deve ser. Ele deve participar lá do planejamento na hora de fazer. Mas não dá para você pôr o planejamento na gaveta e fazer o que você quer. Você não está executando planejamento nenhum. Você está fazendo aventura, improviso. Barreira gerencial. 85% dos altos executivos gastam menos de 1 hora por mês discutindo a estratégia. Se você não acompanhar, não controlar e não monitorar a execução dessa estratégia, achar que todo mundo está fazendo, você vai descobrir daqui a 10 anos que você foi enganado. Só isso. E não é enganado porque alguém foi sacana, não. Porque deixou rolar e rolou como cada um queria. E a barreira dos recursos. 60% das organizações não vinculou a estratégia ao orçamento, né? Orçamento, muitas vezes, é delírio. E o orçamento estratégico é mais delírio ainda, porque o pessoal acha que é um lindo documento para as pessoas lerem. E não é. Precisa ser um documento executável. Senão de nada adianta. No poder público, nós temos 2 documentos por excelência de planejamento estratégico. O PPA, né, onde a gente escreve todas as atividades e ações que a gente planeja estrategicamente para os próximos 4 anos. E vamos escolhendo pela LDO a cada ano qual delas nós vamos executar no primeiro, no segundo, no terceiro e no 4º ano. E o plano diretor, que é para onde a cidade deve ir, crescer, ser direcionada, né? E quando não tem, a cidade vai inchando, não vai crescendo. Do outro lado, nós temos as políticas públicas municipais, né, que precisam ser estrategicamente pensadas antes de executadas, e os projetos participativos, né? Exatamente o controle social, a participação popular e o protagonismo comunitário, a população presente em todo esse processo. Planejamento de recursos humanos, acabamos de falar aqui, se você tem capital humano não satisfeito, não adianta você planejar, porque não vai ser executado, pelo menos da forma como foi planejado. É preciso ter recompensa e incentivo, só não pode deixar as pessoas delirarem. E o planejamento de informações e tecnologias. Meios são fundamentais e hoje meios tecnológicos essenciais, né? Planejamento estratégico em organizações. Esses aspectos ali são essenciais. Infraestrutura pública, cidadãos e contribuintes, gestores públicos, trabalhadores públicos. Tem que ser bom para todos esses. Se for bom só para alguns desses, tem coisa errada. Planejamento estratégico, portanto, precisa ser participativo. Planejar, participar e concretizar. É a essência do planejamento. Planejamento que não se participa e que não se delira e não se concretiza é só delírio, é só ilusão. E aqueles todos lá, mais os stakeholders, precisam participar da construção do planejamento. Senão, o planejamento se perde. O resto eu acho que esse é o último, não. Sem um planejamento estratégico, ninguém sobreviverá nestes tempos globalizados. Essa é uma colocação do Michel Porter, que é importante a gente refletir nessa colocação que eu fiz aqui com vocês. E aí, eu espero ter dado apontado todas as questões que envolvem planejar estrategicamente. Planejar, em si, é, entre aspas, fácil. Basta querer e se dedicar a fazer. Agora, é preciso ter com clareza essas questões que eu tentei trazer e levantar para vocês, quando você senta para fazer planejamento estratégico. Em suma, para fechar as minhas colocações, é preciso, em primeiro lugar, ter vontade de planejar e entender a importância de planejar, estrategicamente falando, olhando para o futuro. Segundo, é preciso não só ter vontade, mas sentar e fazer. Terceiro, é preciso levar em conta essas considerações feitas. Quarto, é preciso que você tenha clareza que ali não adianta você escapar e tergiversar para qualquer outro rumo. Ali você tem 3 coisas a fazer. 1, olhar para a sua instituição hoje e no passado e entender quem ela é. Segundo momento, olhar para onde você quer que ela esteja, como você quer que ela esteja e onde você quer que ela esteja num futuro X. Aí você vai estabelecer o tempo. 5 anos, 10 anos, 15 anos, 50 anos, 100 anos.
Alguém fala, nossa, mas quem faz planejamento estratégico de 100 anos? O IPM, se fizer de 10 anos, ele quebra. O IPM precisa fazer de 70, 80 anos. Ele está recebendo hoje a aposentadoria que ele vai pagar daqui a 40 anos. Se ele não se planejar, na hora de aposentar, ele vai pagar como? A Previdência, menos de 50 anos, não dá para planejar. E tem outras questões que demandam isso. Certo? E o terceiro momento do planejamento estratégico é, bom, eu já sei quem eu sou e onde eu quero chegar. Agora eu vou traçar, passo a passo, como é que eu chego lá. É a estratégia. Vou definir a estratégia. Eu planejei. Eu primeiro fiz o diagnóstico, conheci quem sou eu. Depois eu fiz o planejamento, onde eu quero estar, onde eu quero chegar e como eu quero chegar. Aí eu vou traçar a estratégia, como eu vou caminhar para chegar lá. Isso é planejamento estratégico. Fácil de fazer, mas se não tiver essas ponderações e esse olhar que eu tentei trazer para vocês, você pode produzir qualquer coisa, mas não será um planejamento estratégico. E se você não fizer um planejamento estratégico, você está colocando em risco a sobrevivência da instituição, a sustentabilidade da instituição, e está privando as gerações futuras de ter essa instituição funcionando e funcionando como deve ser naquele momento de 10 anos. Não dá para você ter hoje uma organização pensando na Idade Média. Pensando em 1940. Nós temos hoje um poder público, por falta de planejamento estratégico, com a cabeça, o olhar estratégico em 1940. A última vez que se discutiu estrategicamente o poder público no Brasil. No governo do Getúlio Vargas. Tudo que nós temos de poder público, de governo, de administração pública, foi pensado lá. E por que foi pensado lá? Porque nós tínhamos uma gestão pública francesa, de influência francesa, até o final da República Velha, 1930. Com a Revolução de 30, nós rompemos com a aristocracia oligárquica, né? A burguesia tomou conta deste país, através da agricultura familiar do Sul, né? Que não é latifundiária, portanto não era aristocrática e nem oligárquica, mas era burguesa. Né? Getúlio veio e tomou o poder para a burguesia, não foi para o povo, não é o pai dos pobres, né? É o que engana os pobres a serviço da burguesia e da aristocracia oligárquica, mas é uma outra história. E aí nós tivemos a Segunda Guerra Mundial e passamos e assumimos uma tendência norte-americana. Mas como a gente sempre copia mal, né? Porque nós já tínhamos tentado copiar o olhar norte-americano na República. Nós proclamamos a República, copiamos uma série de coisas dos Estados Unidos, mas continuamos gerenciando a francesa. Né? E continuamos tendo, na verdade, o olhar de monarquia. Né? O presidente era apenas o rei com mandato certo. Isso se rompeu em 1930. A gente passou a ter um olhar liberal. A burguesia é a burguesia e o olhar da Revolução Francesa. Né? É o outro lado francês. Então nós tínhamos um olhar liberal. Passamos a ter um olhar liberal. E aí depois um olhar neoliberal americano. Né? Trocamos a escola de Viena pela escola de Chicago. E esse é o olhar que nós temos e temos construído desde 1940. Né? E o olhar, a gente não consegue ainda imaginar poder público sem papel, sem burocracia, sem funcionário público batendo carimbo, sem carimbo. Né? A gente ainda não consegue. As empresas já estão com a tecnologia da informação, já estão na era da informação, na era do conhecimento, e a gente ainda está batendo carimbo. E está mais preocupado se você trouxe o papel do que se você é, ou se você tem, ou se você sabe, ou se você fez. Né? Então, se o alvará diz que está tudo certo lá, se lá está tudo certo, isso não tem a menor importância. Né? E aí você vai lá na Vila Carvalho, que eu já tive a oportunidade de ver isso, um barzinho que está um horror de higiene e tal, mas o alvará da vigilância sanitária branquinho, limpinho, está pendurado na parede. Esse é o olhar de poder público que nós temos hoje. O olhar da burocracia. Ele atendeu a burocracia, a prática, a estratégia, a operacionalidade é mero detalhe. Né? E a gente precisa romper com isso. Nós estamos saindo da era
contemporânea da era capitalista, estamos entrando na era da informação, do conhecimento, e mais o que a gente não sabe que vem por aí. E o poder público ainda está com olhar em 1940. No Brasil, obviamente. Então, você quer ver como muda o planejamento estratégico? Você vai numa cidade americana e você vai no departamento de água. Se faltar água em algum lugar da cidade, ou se tiver algum vazamento de mais de um dia em algum lugar da cidade, todos os funcionários do departamento de água se envergonham disso. Por quê? Porque a cidade os escolheu pelo voto ou por concurso público para cuidar do abastecimento de água da cidade, e se você tem um problema de abastecimento é porque todos eles são incompetentes. Porque a ideia estratégica de organização, a alma, a personalidade da organização existe, porque o planejamento estratégico constrói isso. E todos eles se sentem envergonhados e incompetentes porque tem um vazamento de água. Nós temos esse pensamento aqui? Não temos. Certo? E não é porque vocês são incompetentes, porque outros são incompetentes, porque nós não construímos esse olhar de planejamento estratégico. Nós temos um colega aqui em Ribeirão Preto, da Sociedade Recreativa, que foi fazer um campeonato master numa cidadezinha de 20 mil habitantes no interior dos Estados Unidos. 3 horas, 2 horas antes de começar o campeonato, era um campeonato internacional, naquela cidadezinha, que apesar de ser uma cidade de 20 mil habitantes, tem quadras de tênis de primeiro mundo, né, que eles são, e choveu, e as quadras ficaram encharcadas. Os organizadores do evento procuraram a prefeitura, que lá tem outro nome, né, do condado, lá do local onde eles estavam, para ver o que era possível fazer. Ninguém disse, olha, ninguém veio trabalhar hoje, não, nós temos mais o que fazer. Ninguém disse, não. A prefeitura imediatamente abraçou o problema. Nós temos visitantes na cidade que vieram para jogar um campeonato e não vão jogar porque choveu e as quadras estão molhadas. Isso é uma vergonha para a cidade. Nós temos que achar uma solução. E aí o prefeito, seus principais assessores, lá o chefe lá do local, se reuniu e acharam uma solução. Pegaram o helicóptero da prefeitura de uma cidade de 20 mil habitantes. Olha como não dá para comparar nada, né? O helicóptero pousou nas quadras até que as quadras secassem e pudesse acontecer o campeonato. Simplesmente. Ninguém perguntou quem ia pagar o combustível, ninguém perguntou se tinha combustível. É uma função pública. Ponto. Aí nós vamos discutir depois quem vai pagar a conta, como é que vai ser, isso é uma outra questão. Se os patrocinadores vão pagar, se os organizadores vão pagar, se o clube vai pagar, se é o município que vai pagar, talvez o conselho da comunidade vai discutir lá se é eles que vão pagar. Isso é uma outra história. Tem que resolver o problema naquele momento. Isso é a alma, isso é a personalidade de uma organização. No caso, a prefeitura da cidade. Resolveu o problema. E não criou mais 10 problemas em cima daquele problema. Então, isso, quem constrói essa alma de consciência, o planejamento estratégico. É ele que vai construir. É ele que vai mostrar ao todo e a cada uma das partes desse todo que elas fazem parte de um todo. E que esse todo também, além dos objetivos e dos interesses de cada uma das partes, existe um interesse coletivo, existe um interesse do todo para onde caminhar. Isso é planejamento estratégico. Certo? É construir que todo é esse, para que lugar esse todo vai, que alma, que personalidade, que identidade esse todo tem. Tá certo? Era isso é a mensagem que eu vim trazer para vocês. Espero que tenha atendido. Meu e-mail está aí, wbbarbosa.junior@gmail.com. Estou à disposição para quem precisar, certo? E para trocar essas e outras ideias dentro daquelas questões que a gente pesquisa, trabalha, estuda e executa na gestão pública quando a gente está nela. Eu já fui servidor de carreiras, comissionado, voluntário, e na gestão do terceiro setor e na gestão privada. A minha participação na gestão privada é menor,
porque a minha praia sempre foi área social e área pública. Tá? Desculpa se me alonguei, desculpa se exagerei, desculpa se ocupei muito o tempo de vocês, mas vim aqui trocar um pouco desse conhecimento com vocês, ou oferecer, né? Não deu para a gente trocar, embora está aberto agora para quem quiser fazer alguma colocação. Bom, gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, o professor está à disposição, professor, para falar? Estou à disposição de vocês. Tem alguma colocação, alguma pergunta? Então a gente só tem a agradecer ao professor Washington por esse magnífico pronunciamento seu, né? Que só trouxe bastante aprendizado, com certeza, para todo mundo. A gente sabe que o tempo é muito curto, o assunto é muito denso, né? Mas, com certeza, esse é um trabalho inicial. Nós, com certeza, vamos realizar outros trabalhos de aprofundamento, né, da questão do planejamento estratégico. E, com certeza, vamos convidá-lo para participar, para apoiar esse trabalho, né. Eu agradeço a presença de todos, que nós tivemos muitos funcionários aqui da Câmara, tivemos pessoas das diversas áreas públicas, da Polícia Civil, pessoas da Prefeitura. Contamos aqui com estudantes universitários, portanto, um público bem diverso. Algumas entidades da sociedade civil, né? Então, assim, um público bem diversificado e, com certeza, todas essas organizações vão utilizar esse conhecimento que foi passado para melhorar suas organizações, né? Que consigam melhores resultados e a eficiência, que é aquilo que nós buscamos. Então, novamente eu agradeço e agradeço a presença de todos, tá? Obrigado. E muito obrigado. Obrigado. Precisando, estou à disposição.